Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 1. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. O que Jesus queria dizer com meu reino não é deste mundo? Jesus veio nos trazer a mensagem de que a vida continuava, de que nossos atos eram consequência da nossa vida atual e da nossa vida futura. Então, ele nos trouxe um código de ética, ele nos trouxe a maneira como devemos proceder para alcançar esse reino de que aqui ele fala. Ele diz que esse reino aqui, ou seja, o terreno, ainda não é o dele. O que nós podemos entender com ainda? Se ainda não é, pode vir a ser. E nós estamos aqui no nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, para trabalhar a nossa transformação e a transformação do nosso planeta também. Ainda não é esse o meu reino, porque com certeza ele virá a ser. Virá a ser através do progresso daqueles que habitam a Terra, ou seja, do nosso progresso, da nossa caminhada, da nossa transformação. Quando ele fala de um reino onde ele é rei, um reino que é dele, ele fala do plano espiritual, do plano superior, do local onde os espíritos mais evoluídos habitam. Então, é uma colocação não de realeza, como nós aqui entendemos a supremacia, a opressão do mais fraco, a diferença entre aquele que possui e aquele que nada possui de material. Jesus fala de possuir bens que ninguém pode tirar de nós. Os bens morais, o crescimento moral, a progressão do espírito. E o reino de que Jesus nos fala é aquele em que podemos viver verdadeiramente com amor, com alegria, através da fraternidade, do reconhecimento, da igualdade do outro, de que estamos aqui para nos melhorar, para conseguirmos alcançar esse reino de que Jesus fala. E podemos fazer essa transformação desde já, a partir de agora. Não precisamos esperar para que o reino chegue até nós. Quando nós oramos, venha a nós o vosso reino, na oração dominical, no Pai Nosso, o significado é que a nossa transformação, a nossa melhoria, fará com que esse reino esteja conosco, esteja não só ao nosso redor, mas como dentro de nós, e que o levemos a qualquer lugar onde estivermos, porque esse é o verdadeiro reino de Jesus, o reino do nosso coração, o reino que está em nós.
Continuando aqui. A vida futura, item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, o que nós tínhamos conversado antes. Por quê? Se nós olharmos apenas esse mundo, nós vamos ver tantas coisas que consideramos injustas, tantos privilegiados e tantos desprivilegiados, tanto sofrimento entre os homens, tanta diferença. Principalmente quando observamos o procedimento das pessoas, algumas aproveitando um bem-estar e apresentando tantas atitudes em desacordo com os ensinamentos de Jesus. Só que, se observarmos que a vida continua, que essa não é uma única vida, que temos pela frente a vida no plano espiritual e que aqui na Terra já habitamos várias vezes, ou seja, já encarnamos e já reencarnamos, podemos compreender a justiça divina. A oportunidade que é dada a cada um de nós para que possamos ir galgando a escada do bem, galgando a nossa própria melhoria, aproveitando para aprender com nossos erros, com nossas dores, para mudar o nosso futuro. Podemos compreender que existe algo além dessa vida, que tudo continua após o túmulo, que não morremos, que não somos finitos, apenas o corpo se desfaz, a matéria se desfaz, mas nós, enquanto espíritos, continuamos a viver. Item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos a partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Nós já conversamos sobre isso. A diferença do povo estar preparado para receber as palavras de Jesus. Então Moisés trouxe primeiro as palavras que eles precisavam ouvir e que eles tinham entendimento naquela época para alcançar. Não adiantava que Jesus chegasse antes de Moisés, o povo ainda não estava preparado para isso. Lembrando que pela reencarnação, a maioria de nós estava lá naquele período. Então, vamos galgando devagarinho a possibilidade de aprender um pouco mais sobre a verdadeira vida. No sentido aqui do ser angelical, que era entendido como ser privilegiado,
lembramos que isso não acontece, porque cria todo espírito simples e ignorante. Então ele não teria criado seres já evoluídos, diferentes de outros espíritos, e criando assim uma diferença entre seus filhos, pois Deus cria todos nós da mesma forma. O entendimento do angelical era aquele espírito que já está evoluído, e na visão daquele que ainda não está, é um anjo. O que aparece? Um ser cercado de luz, podemos até imaginar isso, né? Um ser cercado de luz, levitando, iluminado. A ideia das asas é aceitável, porque como alguém poderia voar sem asas? Como um ser pode voar sem asas? E tanta luz ao redor seria o reflexo daquele que olha e enxerga aquilo que quer. Então veriam as asas. Isso é natural, a gente pode compreender. Mas entendendo que a concepção de anjo é a concepção do espírito superior, aquele lugar em que todos nós chegaremos um dia, mas chegaremos através do nosso próprio esforço, através da nossa própria vontade, através da nossa perseverança. E é claro que sempre com o amparo de Deus, dos nossos amigos espirituais, que não nos desamparam nunca, mas não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, se não fizermos nada por nós, ficaremos parados, estagnados, até que sejamos impulsionados por Deus, porque Ele também não deixa que fiquemos parados assim tanto tempo, né? Nos dá a dor para que ela nos impulsione. Por isso, às vezes, não conseguimos compreender por que certas coisas acontecem conosco. Então, precisamos disso. Precisamos ainda desses movimentos em nossa vida para que nos impulsionem a continuar, a progredir, a melhorar. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Também, na fase de Jesus, né, estávamos um pouco mais adiantados do que na fase de Moisés, mas Jesus deixou os seus ensinamentos, que foram se esclarecendo conforme o tempo e a nossa evolução. E aí veio para nós o Espiritismo para clarear, nos ensinar, nos ajudar, né, a entender tudo aquilo que Jesus deixou, falando sobre a vida futura, falando sobre o reino que não é deste mundo. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. De sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada
as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram são tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. Então, é justamente o que nós estávamos falando, a cada um conforme a sua obra. Então, o reino somos nós que criamos. Aquilo que nos cerca, o local em que vivemos, o estágio em que está o nosso planeta, tudo isso é criação nossa. É um reflexo da vida no plano espiritual. Aqui é apenas uma cópia, e uma cópia ainda mal feita pelo estágio em que estamos. Eu gosto sempre de lembrar a comparação feita por uma amiga com relação aos animais nocivos, né? Eles existem porque nós estamos nesse estágio ainda. Então, conforme formos evoluindo, a evolução do nosso planeta, a evolução também dos animais que aqui habitam, isso tudo haverá transformação. Então, não teremos mais, não seremos mais assolados pelos animais nocivos, porque eles também estarão transformados. Não teremos mais essa questão das doenças que nos afligem, porque nós já teremos superado essa situação. Haverá uma transformação em todo o planeta, mas para isso precisamos trabalhar em unidade, com amor, com fraternidade. Tanto tem acontecido através da busca da solução para os nossos flagelos. É assim que acontece o progresso, a transformação, a partir da vontade de resolver essa situação, de transformar tudo, de conseguir a cura para tantas doenças, de conseguir viver melhor, porque esse desejo é inato ao homem. Todos nós desejamos viver de forma mais tranquila, mais confortável. Todos nós queremos o bem. Só que ainda estamos numa fase muito egoísta. Queremos, na maioria das vezes, apenas para nós. Não aprendemos ainda a dividir. E é isso que estamos aprendendo. O bem não pode vir apenas para um. Ele precisa ser para todos, para que realmente seja o bem, para que realmente haja a transformação do nosso planeta e que seja seguro e que permaneça. Então, queridos, muito obrigada por mais essa oportunidade de estudo. Vamos pensar nesse assunto, vamos lembrar de ler o Evangelho. Hoje temos acesso ao site da FEB, é tão fácil encontrar de forma gratuita. E é importante porque é como uma homeopatia na nossa vida. Precisamos do Evangelho diariamente. Fiquemos com Deus.